Existe um tópico, uma área da filosofia sobre a qual eu ainda não falei, que é a lógica. A etimologia da palavra lógica vem do logos, do grego, que significa razão, argumentação, e ela não foi criada por Aristóteles, como eu vi esses dias um aluno falando, mas ela foi sim organizada numa obra do Aristóteles intitulada Organon, que significa, né, a tradução do grego significa ferramentas para o conhecimento, onde ele vai postular alguns princípios para o estudo da lógica. Inclusive, a lógica formal, a lógica aristotélica é conhecida como lógica formal por conta disso, porque ele vai formalizar o estudo da lógica. Então, ali ele vai postular alguns princípios. Os três principais mais conhecidos são o princípio da identidade, onde algo só pode ser idêntico a si mesmo. Uma mesa é uma mesa, uma cadeira é uma cadeira. Esse princípio ele parece muito básico, mas na realidade ele é complexo e ele vai se tornar um problema mais para frente, que a gente vai falar um pouco sobre isso. O segundo princípio é o princípio da não contradição, onde algo não pode ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto ser e não ser. E o terceiro princípio é o princípio do terceiro excluído, onde uma proposição só pode ser ou falsa ou verdadeira e não existe uma terceira opção. Esse princípio do terceiro excluído, ele é, na verdade, o fundamento de uma lógica que hoje a gente vive ela no nosso dia a dia, que é a lógica booleana. George Boole foi um filósofo que viveu muito tempo depois de Aristóteles, ele é um filósofo matemático do século XIX, e ele desenvolveu uma lógica chamada lógica booleana, né, que é uma lógica binária, que trabalha com valores de P e menos P, verdadeiro ou falso, ligado e desligado. E todo o circuito elétrico que existe hoje, a base desse circuito é justamente a lógica booleana, né? Então, a lógica aristotélica, os princípios da lógica aristotélica, eles podem ser observados na prática, vamos dizer assim, através da lógica booleana, da lógica binária, que a gente utiliza hoje no nosso dia a dia em tudo que possui um circuito elétrico. Porém, existiram alguns filósofos que ousaram questionar, vamos dizer assim, os princípios aristotélicos, que até hoje são tidos como os princípios mais corretos, né, da área da lógica, da filosofia. Entre eles, o filósofo e matemático Bertrand Russell, que através da sua matemática trouxe alguns paradoxos, onde ele demonstra contradições que a princípio são indissolúveis, porque a contradição em Aristóteles ela é sempre um sinônimo de erro, de falsidade, e ela deve ser imediatamente resolvida, né? E o Bertrand Russell vai dizer que não, que existem contradições que aparentemente não possuem uma resolução ou não tem não são de fácil resolução, e através dos seus paradoxos, entre eles o mais conhecido, que é o paradoxo do Russell mesmo, que ele vai explicar, ele é um problema bem complexo, uma função matemática bem complexa, do conjunto que enquanto conjunto não pertence a si mesmo. Porém, esse problema ele vai ficar mais conhecido, ele vai ser popularizado, digamos assim, vai ficar mais conhecido como proposições do tipo do mentiroso, né? Por exemplo, exemplos, né, do mentiroso que, quando afirma que está mentindo, ao mesmo tempo que mente, fala a verdade. Também tem uma outra historinha de um barbeiro, do único barbeiro em uma cidadezinha, que barbeava somente os homens, todos os homens, e somente os homens que não sabiam se barbear. Porém, ele mesmo se barbeava. Então, são contradições, são paradoxos que, se colocados dentro de uma função matemática, não possuem uma resolução assim aparente, né? Então, com essas funções, o Bertrand Russell vai tentar dizer, não, as contradições existem e algumas contradições são indissolúveis. Outro que vai falar muito da contradição também é o Hegel, até desse eu já falei aqui.
E ele vai dizer que ele vai um pouco mais longe, né? Ele vai dizer que quase tudo que existe no mundo se contradiz. E aí a gente volta lá para aquela questão da identidade, porque ele vai desenvolver uma dialética, onde no princípio ele vai desenvolver a dialética do ser e nada, e vai dizer assim, olha, esse nada, quando pensado, quando falado, quando expresso, ele já deixou de ser um nada, ele já veio a ser alguma coisa, por meio daquilo que ele não é, justamente que é o ser. Então ele já está sendo através do ser, que é o oposto do que ele deveria ser, do que ele é na verdade, né? Então essa é uma contradição imanente e uma contradição presente em no cerne de todas as operações da lógica hegeliana, porque ele vai desenvolver várias categorias e a passagem dessas categorias para a categoria seguinte, através da insuficiência da categoria anterior, se dá justamente por conta dessa contradição. Então é uma contradição que aparece no cerne das operações da lógica hegeliana, e através disso ele vai voltar na questão do ser, para dizer que a contradição ela está presente no cerne de toda operação lógica, mas ao mesmo tempo, quando ela é verificada, digamos assim, ela já foi superada. Aí ele vai desenvolver, através dessa superação da contradição, o conceito de Aufhebung, que é justamente uma contradição existente, mas sempre já previamente resolvida.